Informações sobre a prisão do acusado de matar Charles Kirk lá nos Estados Unidos. A polícia prendeu nos Estados Unidos um jovem acusado de matar o ativista Charlie Kirk em uma universidade no estado de Utah. Ele foi detido a 400 quilômetros do local do assassinato. O pai do jovem entrou em contato com um líder religioso que ajudou na mediação até a prisão. Esse é um detalhe muito importante, foi o pai dele que ajudou a entregar o acusado. O presidente dos Estados Unidos afirmou que espera pena de morte para esse caso e disse eles têm pena de morte lá no estado e há um ótimo governador lá. Bom dia, obrigado por assistir os meus vídeos. Tá aí, um assunto que não é comum aqui neste canal, nem gosto desses assuntos, mas como ele é um assunto onde envolve religião, onde envolve fanatismo, então eu estou aqui dando a minha opinião e cuidado para que você não seja vítima desse bando de louco que tomou conta de todos os países. Bora lá ouvir mais um pouco. É bem favorável a pena de morte. Neste caso, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos. O nome do acusado é Tyler Robson. O jovem americano é Tyler Robson. Ele tem 22 anos. E ele é o mais velho de uma família com 3 filhos homens. O sujeito tem 22 anos, faz faculdade, com certeza tem uma vida boa, tem uma boa cabeça porque faz faculdade. Nessa faculdade que ele estuda, ele é bolsista e para ser bolsista tem que ser uma eliminatória, né? Onde só as notas mais altas é que chegam lá. Então tem uma boa cabeça. Então ter uma boa cabeça não é sinônimo de ser uma boa pessoa. Parte da rotina dele era publicada pela mãe nas redes sociais. Ele morava no condado de Washington, a mais de 400 quilômetros do local do crime, e a prisão dele aconteceu no condado de São Jorge, que é numa outra área. O jovem estudava na Universidade Estadual de Utah e tinha um bom desempenho escolar, segundo a imprensa americana. Então, como vocês sabem, né? Esse aí é o assassino do Charlie Kirk, que era aquele ativista pró-Donald Trump, né? Pregação, onde pregava, ele era evangélico cristão, né? E pregava o uso de arma, a matança pelas armas. Era o famoso extremista da direita, que eu não faço nem ideia que merda é essa, mas assim que ele era. Ele era contra tudo, se dizendo defensor de tudo. Aquela velho mantra Deus, pátria e família, criado pelo bigodinho na régua, que parece que o pessoal da direita ama isso aí. Mas na verdade ele só fala da boca para fora, porque as ações é bem outras. E outra coisa, nos Estados Unidos não existe nesse negócio de direita e esquerda, existe só direita. Existe uma direita progressiva e outra que é um bando de doido aí, liderado pelo Donald Tranqueira. Ele estaria na instituição com uma bolsa de estudos e Tyler tinha comentado sobre a ida de Charlie Kirk à universidade pouco antes do crime. E segundo o governador... Pois é, eu estou fazendo este vídeo para falar com você que é crente, evangélico, cristão, ou seja lá como você se chama ou se autodenomina. Cuidado, para você não ser massa de manobra de seu ninguém. Vote em quem você quiser votar, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que eu estou dizendo é para você tomar cuidado com os discursos
que pode amanhã te ferir. O discurso desse Charlie Kirk acabou com a sua morte, mas era o que ele pregava. Ou seja, ele vivia pela espada e acabou morrendo pela própria espada. Mas se ele fosse cristão mesmo e lesse a Bíblia com todo o entendimento, ele ia ver, se você é seguidor de Cristo, Cristo é contra essa baboseira. E agora eu quero falar de um assunto que parece que todos veem, todos sabem, mas ninguém presta atenção. É o Steve Bannon. O Steve Bannon. Não é o incrível Hulk, não. É o Steve Bannon. Mas o que esse cara criou, nem o incrível Hulk pensou nisso. O Steve Bannon, ele foi processado nos Estados Unidos anos atrás, porque ele inventou um programa onde esse programa era usado no Facebook do Mark Zuckerberg. Esse programa era usado lá, e quando você clicava em um assunto, em uma festa de aniversário, ou em um tênis bonito, ou porque alguém postou um vídeo xingando uma pessoa, xingando um político, e você clicava ali, imediatamente você receberia um avalanche daquelas notícias. Ou seja, se você gostava do partido A e aquela notícia era do partido A e você clicou, então você receberia uma tonelada só daquele partido. Se você clicou aonde se faz crítica a um partido, então você recebe toneladas de crítica sobre aquilo que você clicou. Ou seja, o Steve Bannon inventou um programa que polariza você, divide você em lado A e lado B. E agora você vê a confusão que está o mundo, o planeta, por um sistema criado por esse Steve Bannon. Eu vejo aqui no Brasil pessoas se degladiando que antes eram amigas. Mas porque vota no partido A, porque vota no partido B, hoje esse programa criado pelo Steve Bannon faz das pessoas um inimigo. Como eu me lembro que quando eu tinha 10, 12 anos, por aí, naquela fase de adolescência, a gente ia assistir jogos na Vila Belmiro, aqui na Baixada Santista. Então, eu, torcedor do Santos, e outros amigos meus, torcedores do São Paulo ou do Corinthians. Mas nós íamos para o estádio juntos. A gente ia junto para o estádio. Chegava lá, não tinha divisão de torcida A, torcida B, não tinha essa divisão de direita, de esquerda, não existia. A gente ia junto, sentava junto, quem marcasse um gol pulava lá o time dele, o cara ficava alegre, o outro ficava meio triste, mas depois saiu o gol do time do outro e era assim. A gente ia junto, passava no bar, tomava uns querosene junto, voltava junto para casa, porque a gente era amigo. Mas aí aparece aqueles gênios, sabe aqueles gênios que eles querem copiar coisas do país dos outros, e é aquilo que eu já falei no vídeo passado, é se prostituir com costumes de outras nações. Aí o camarada, não, porque lá na terra do tio Sam tem aquelas bandeirinhas, aquelas meninas que ficam com a bandeirinha. Aqui no Brasil deveria ter essa torcida aí, e começou naquela época um incentivo a torcidas organizadas, que não existia. E aí os campos de futebol virou isso aí, porque foi imitar os Estados Unidos, que nem de futebol gosta, e a Inglaterra. E as torcidas brasileiras se tornou esse fiasco. Hoje,
Se santistas, são paulinos, corintianos e palmeirenses, eles se dão muito bem no serviço ou até lá dentro da sua casa. Mas se for pro estádio, sai de baixo. Mas não era assim. Nem sempre foi assim. As pessoas... eu me lembro quando eu fiz 18 anos, que já podia votar. Na época era dois partidos, só tinha Arena, IPS, IPE e MDB. Mas as pessoas iam junto, pegavam caronas em caminhão, juntos, o arenista, o PMDBista. Um defendia o governo, outro defendia a oposição, mas eles eram juntos, eram os amigos, não se matavam. E quando o candidato deles ganhava a eleição, todos iam lá participar do Comes e Bebe, independente se aquela pessoa ele votou ou não. Mas aí veio um camarada chamado Steve Bannon e polarizou você. Polarizou, estigmatizou você. E aí as pessoas hoje estão se matando porque é do lado B e do lado A. Elas não se suportam. Até na igreja aonde eu sou membro, que a vida inteira foi contra a política, já teve tiroteio dentro da igreja por causa desse negócio de direita e de esquerda. Então você vê o que é que estão fazendo com você. Eu dou um conselho para você. Se você estiver sentado no banco da sua igreja evangélica e lá, seja lá quem for, o pastor, ou o ancião, ou o diácono, ou não me interessa quem, começar a falar de política, se levanta e vai embora. Porque você está prestes a ser vendido pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, para alguém. Ele vai usar você como cash e tudo isso usando o nome de Deus. Então hoje as pessoas elas não se suportam mais. Tá aí o resultado. Ainda bem que foi lá na terra do tio Sam, porque lá sempre teve o racismo. Ele já tem um estigma de racismo nesse país há mais de 200 anos. Ainda aparece um cara lá chamado Steve Bannon para fomentar essa desgraça. Esse é o resultado. E o Brasil começa a importar desgraça dos outros. Não importa a coisa boa, importa desgraça. Então, se você é evangélico, você é crente, que isso aqui sirva de lição. Que você não seja uma vítima de um sistema desse daí. Vote em quem você quiser votar. Torça para o time que você quiser torcer. Mas não deixa ninguém te manipular. Não deixa ninguém te manipular. Familiares afirmaram que, na ocasião, Robson disse que Kirk era cheio de ódio e espalhava o ódio, né? A gente está vendo aí as imagens da fuga dele, né? Então, o cidadão aí disse que o Charlie Kirk é cheio de ódio. É lógico que ele não estava mentindo, que dá para ver nos vídeos dele, nas falas deles. Na fala dele, um cara extremamente racista, mas só que o cara que atirou nele é pior do que ele. Ele não resolveu um problema, ele potencializou o problema. E quer saber? Os dois eram cristãos, frequentadores de alguma igreja. E a minha pergunta fica: o que esse sujeito ouvia lá na igreja dele?
pelo telhado ali, mas ele acabou sendo detido pela polícia. E com a ajuda, inclusive, do pai dele. O estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase: "Ei, fascista, pegue isso". Segundo o governador Spencer Coss, outras 2 frases foram encontradas em uma munição que não foi disparada. E entre as frases estava: "Se você está lendo isso, você é gay. Bella ciao". Também uma frase que é utilizada numa canção italiana. Ele teria confessado o crime ao pai, que é um veterano do departamento do xerife Por que será que eu não tô surpreso? do condado de Washington. O homem o manteve em custódia com a ajuda de um pastor até a chegada. Tá vendo o que eu disse? Um pastor. Tinha pastor envolvido nessa história. Tem pastor envolvido na história do que morreu. Tem sempre um pastor. E tem sempre um Steve Bannon e um programinha lá para manipular você. Você não recebe 1 milhão de ligação de telefone para fazer empréstimo. É só a sua conta do banco começar a zerar. Digamos que você tem 3.000 reais no banco. Quando chega 500, você já começa a receber centenas de ligação para fazer empréstimo, para comprar isso, para aquilo. Quem você acha que criou essa botina? O incrível Hulk aí, o incrível Steve Bannon. Foi ele. E os bancos vendem os seus dados para as agências. E essas agências recebem, mandam ligação, ligação para você 24 horas. Mas tem também os golpistas que se usam disso. E você se torna presa fácil de toda essa titica aí inventado por Steve Bannon. Se você usa aqui o YouTube, se você usa o Quai, o TikTok, ou o Instagram, ou o Facebook, onde tem aquele joinha, quando clica ali naquele joinha e você vai ver o que vai acontecer. Vídeo, você vai clicar no meu vídeo aqui, joinha. Aí vai aparecer várias sugestões de vídeo para você falando do mesmo assunto. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão direcionando você a ter um pensamento. É isso que esse cara criou. E o Donald Trump ainda fez um favor, porque esse cara foi processado, porque isso era ilegal, mas o Donald Trump fez um favor de emitir um perdão para esse cara, que aliás, ele ganhou uma eleição em cima dessa mentirada aí. E tá usando você como massa de manobra. Você fica achando que aquele pensamento foi criado por você na sua cabeça. Mas não foi. Eu até brinco aqui, de vez em quando, que você comenta na sua casa ou perto do seu celular, que ele te escuta, ou aqui no PC, comenta que você está precisando comprar uma calça. Experimenta aí, faz o teste que você precisa comprar uma calça e você vai ver o avalanche de propaganda de calça que vai aparecer na sua For You para que você possa comprar. Agora, a verdade é uma. Dessas centenas de propaganda que vão aparecer para você, qual propaganda é real, é verdadeira? Não é um alguém que lançou aquela propaganda lá para roubar o seu dinheiro. Porque tem isso. Se viesse um monte de propaganda, mas todas elas legalizadas, todas elas assumidas pela plataforma, legal. Mas não é. Tem aquelas que são injetadas lá por malandros da internet. E você clica ali
E se você quiser saber quem é o malandro da internet, é só você olhar o preço da calça. Tem nego vendendo calça de jeans aí, de marca boa, por R$ 20. Vai lá e compra essa merda aí. Tinha um sujeito aí vendendo um kit de água para botar no carro, que seu carro ia fazer 100 km com 1 litro da água. Por apenas R$ 140. Você tá de brincadeira? Tá de brincation? Como é que você vai botar 1 litro de água num bagulho lá e o teu carro vai andar 100 km? Você tá de brincadeira? E você só vai cobrar R$ 145? Muitos caíram, mas quando foram ver, tudo falso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Carro a água nunca existiu e não vai existir. O que existe é carro a hidrogênio. E o motor a hidrogênio é mais velho do que a invenção de qualquer outro produto. Carro a álcool. Os primeiros carros andavam a álcool. Os primeiros carros andavam a vapor ou a hidrogênio, mas são muito caros e muito perigosos. Por isso a gasolina venceu a concorrência. Aí o cara vai inventar uma garrafa para botar no seu carro, para o seu carro andar a água e faz 100 km e você vai comprar uma titica dessa por R$ 145? É porque você quer ser enganado mesmo. Bom, vamos ouvir aqui. Brigada da polícia. Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, ele tinha 31 anos, ele foi baleado no pescoço durante um evento na universidade e o influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia. A gente está aguardando a Mari, a gente estava com a Mariana Sanches, só que caiu a ligação. Agora se prepara, né? Agora se prepara para o avalanche, né, que vai ter aí do tal Donald Trump aí, as críticas, se preparem, porque ele vai usar esse camarada como alavanca para tudo, né? Você entendeu? E agora eles são do bem e os outros são do mal. Entendeu? Agora vocês se preparam. Mas tomara que essa merda não chegue aqui no Brasil. Mas se eu conheço o Brasil, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. Falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim, música cristã não é louvor. Louvor você canta para Deus. E agora, a música cristã, você canta para você, para os seus amigos, ganha dinheiro com isso, compra fazenda, carros, avião. E se você está dizendo que isso é para louvar Deus, mas não é não, é para louvar somente você. É como caridade. Essa caridade de YouTube, sabe essa caridade de fazer casa, essa caridade de levar comida, cesta básica, essa caridade para ser vista, em que Bíblia está dizendo que isso aí é de Deus? Essas caridades do Quai, do TikTok, isso é caridade? Em que planeta isso é caridade? Na Terra plana? Nibiru? Pois é. Mas parece que os cristãos, eles são tudo, menos cristão. Fiquem com Deus, se é que tudo isso aí tem a ver com Deus.